Esses dias estava conversando com alguns amigos, psicólogos, psicanalistas, e aí surgiu a questão da religião e Freud. Um falou assim: "Não, Freud ele era ateu". Lá veio o outro, comentou assim: "Na verdade, Freud ele metia o pau na religião. Olha lá aqueles livros dele, Mal-Estar na Civilização, ele mete o pau na religião". Esse assunto ficou, a gente discutiu um pouco, mas ficou muito vago, muito superficial. Então eu trouxe aqui, após uma pesquisa profunda sobre o tema, qual que era a visão de Freud sobre a religião. Então, fica comigo que após a vinheta nós vamos falar sobre esse assunto. Então, antes de iniciarmos e vermos a visão de Freud sobre religião, já fiz aqui a minha oração pedindo aos deuses para que você deixe o like, curta o canal e compartilhe com os amigos, tá vendo? Já pedi aqui aos deuses antigos que criaram o universo aí, ao caos, aos deuses gregos e vários outros, para que você deixe o like. Então, deixa aí como resposta à minha oração. Então, gente, vamos entender a visão de Freud. Alguns livros que apresentam visões de Freud sobre a religião incluem O Mal-Estar na Civilização, esse aqui, também O Futuro de uma Ilusão, esse aqui, e também o livro de Erich Fromm, onde ele fala sobre religião e psicanálise. São livros que podem te ajudar a expandir esse conhecimento. Então, recomendo que você faça uma pesquisa nesses livros. Em seu texto, O Futuro de uma Ilusão, Freud diz que todas as religiões são ilusões, que elas são indemonstráveis e que não é possível confirmar e que ninguém deveria ser obrigado a acreditar nelas. Como sabemos, Freud ele era um apaixonado por Charles Darwin. Então, ele recorreu à filogenética, que é o estudo da evolução humana, das etapas evolutivas do ser humano, e ele analisou ali do jeito dele, aonde ele concluiu o seguinte: no passado, quando o ser humano estava em épocas bem primitivas da evolução, mais próximo do animal, do primata, ele não tinha muitos recursos de raciocínio, de pensamento. Então, ele ficava ali espantado com as forças da natureza e se sentindo muito impotente. Imagina, o raio caindo, os ventos, e isso tudo na pré-história. Aquela destruição, né? Pessoas se afogando às vezes. Então, várias forças da natureza, o fogo também, que o homem não tinha controle e muito menos explicação. Além disso, os seres humanos do passado também, incluindo nós também temos, né, impulsos, instintos agressivos, né, impulsos também que muitas vezes não são agradáveis. Os nossos antepassados também tinham. Então, existia muito medo no passado, medo, né, de luta, de morte, porque as pessoas naquela época tinham mais lutas, né, até para pegar animais, então tinham medo também dos animais. Então, o medo da natureza pairou muito no passado. Entendam isso. O medo da natureza, das forças da natureza, dos impulsos naturais. Então, o ser humano tinha muito medo dessas forças. Diante dessa incapacidade, desse sentimento de impotência, de fraqueza, o ser humano recorre aos deuses. E agora que a gente vai entender de onde que vem esse conceito de Deus na visão de Freud, fazendo uma ligação com o pai. Então, diante dessas forças da natureza implacáveis, onde os seres humanos se sentiam pequenos, fracos, impotentes, eles lembravam de tempos remotos, onde eles tinham proteção de alguém, proteção do pai, né, que é alguém muito superior em sabedoria e poder. E sabiam que eles poderiam obter essa proteção do pai se eles fossem obedientes, clamassem por ajuda. Então, eles retornaram a essa fase mentalmente, lembrando do pai, e acabaram projetando isso, criando para si deuses que imitavam o conceito do pai. Então, eles clamavam para o pai. Toda criança, pensa bem, toda criança clama para o pai ajuda,
a proteção, e o pai ali ajuda. Então, eles fizeram a mesma coisa, né? Só que diante de forças superiores da natureza, impulsos internos que são, né, ameaçadores, eles recorreram a uma força superior. Que força é essa? Deus. Então, Deus tem esse papel de assumir esse lugar, que é o lugar do pai, que protegiam a criança e agora o adulto. Pois o adulto, assim como a criança, se sente impotente diante de coisas que ele não consegue resolver sozinho. Então, sintetizando tudo isso que analisamos, podemos dizer que, para Freud, a religião é simplesmente a repetição de uma experiência infantil. Da mesma forma que uma criança ela é incapaz de lidar com problemas, ela corre ali para os braços do pai em busca de socorro e ajuda, o adulto também se vê como uma criança. Ou seja, incapaz de lidar com outros problemas, problemas ainda maiores e mais complexos. E eles recorrem a uma força mais poderosa, Deus. Então, Deus para Freud, ele desempenha o mesmo papel protetor do pai na infância. Quando na infância, né, o pai protegia a criança e Deus ele traz essa proteção para o adulto. Né? Claro que isso é uma ilusão na visão de Freud, né? Porque o adulto ele não consegue lidar com a morte, com os instintos abomináveis, com as forças da natureza. Então, diante dessa constatação de que o adulto ele é pequeno, fraco, incapaz de lidar com essas forças, ele recorre a Deus em busca de solução, em busca de proteção e segurança. Então, devido ao medo, né, o medo da morte, medo das catástrofes, medo talvez de uma doença, de um câncer ou de outras doenças. Então, o ser humano, ao invés de encarar a realidade, ou seja, você é fraco, você é incapaz, você não suporta mesmo, é desamparado mesmo, tá ferrado mesmo, não tem ninguém para te ajudar. Então o humano, diante desse medo, igual a criança tinha, ele agora recorre a alguém em busca de proteção. A quem que ele recorre? A Deus. Então Deus ele cumpre esse papel que o pai já exercia na infância. Então é isso que Freud quer dizer com ilusão e aí a visão dele sobre a religião. Então, essa é a visão de Freud sobre a religião. Gostou? Então, deixe o seu like. Vou pedir aqui aos deuses. Aliás, não vai adiantar, né? Porque na visão de Freud, os deuses são ilusões. Então, vou pedir direto para você vir aqui, deixar o like, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal e não deixe de conferir esses livros que estão aqui, pois eles vão ampliar sua mente nessa visão de Freud sobre a religião. É claro que cada um tem a sua. Essa é a de Freud. E a sua? Qual que é a sua visão? Deixa aí nos comentários, compartilhe. Estamos aqui para discutir e respeitar também a opinião de cada um. Então é isso. Agradeço a sua atenção. Muito obrigado e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.